Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do Let's Shure D13. Já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. E o D13 foi enviado pela Hi-Fi Go. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse no fone. É um link de afiliado. E comprando por ele, vocês acabam ajudando o canal sem gastar nada a mais por isso. E a Hi-Fi Go não pediu para falar bem ou mal do fone, somente pediu para eu dar aqui as minhas sinceras opiniões sobre ele. E a Let's Shure já apareceu aqui no canal algumas vezes. A primeira vez ela ainda chamava Shure, foi com o EJ07, que se não me engano era o top de linha na época. E depois já chamando Let's Shure com o S12. E ela é uma empresa que existe ali desde 2016 e ganhou fama com o Shure Singer, se não me engano, e depois o Tape, porque rolou um burburinho, porque ele trazia um daqueles drivers de eletreto que era vendido como eletrostático e tal. Então teve um burburinho, driver eletrostático, e acabou levando a marca aí para a boca do povo e para os robistas. E se não me engano também, ela foi uma das primeiras marcas a implementar aquele driver ST da Sony no EJ07. O D13 custa cerca de $110 e é um fone do tipo monitor intraauricular, né, com o cabinho passando aqui por trás da orelha. E eu acho que pode-se dizer que ele é um fone semi-aberto, porque ele tem muitas aberturas ali para ventilação do falante. Ele não tem tanta vedação assim também em função disso. E ele traz um driver dinâmico por lado de 13mm. O que eu mais gostei nele é que ele tem um design bem confortável e ergonômico, para mim ficou super legal. Ele traz um excelente cabo e também os fones são muito bem feitos, tem uma excelente qualidade construtiva. E eu gostei bastante da implementação de graves dele. Ele é bem divertido, mas não deixa nada congestionado. E o que eu menos gostei é que eu acho que ele poderia vir com um pouco mais de extensão nos agudos, o que traria uma sonoridade um pouco mais transparente ali, com mais arejamento. Quem viu meu unboxing do D13 viu que ele vem nessa caixinha aqui, que é totalmente padrão da Shure, tipo os fones mais caros dela vêm nessa caixa e os mais baratos também, então é meio que padrão deles. É interessante de certo modo, mas acaba não diferenciando muito os mais baratos dos mais caros pela qualidade geral da embalagem. Mas é massa que o frete acaba ficando mais barato e mais tranquilo de chegar no Brasil. E aqui é interessante que esse é o primeiro que eu vejo que vem com um catálogo dos fones. Tem quase todos aí, menos o D13. É papeladinha. Essa case da Shure, que eu particularmente gosto muito. Ela é rígida e tem um tamanho excelente para caber exatamente o fone, o cabo e fim de papo. Então assim, é case simples e boa. Joguinhos de ponteira úteis, de boa qualidade, que eu particularmente gosto. E é legal que ele vem com um par extra de nozzles, que eles têm uma tendência de deixar o fone um pouquinho mais brilhante, talvez um pouquinho mais estridente. Tá? Ele dá um ganho maior ali nos médio agudos e no início dos agudos. Pode ser bom para tunar o fone ali para o gosto de alguém que curte uma tonalidade um pouquinho mais brilhante. E aqui os fones, o cabo é muito bom, tá? Ele é mais ou menos o mesmo cabo do S12, para quem conhece, que é um cabo de alta qualidade que eu gostei bastante. E os conectores também são muito bons, né? O conector dele aqui é 2-pin de 0,78mm. É de qualidade, assim, uma conexão firme, muito boa, não tem o que reclamar. E o fone é todo feito em metal, é tipo alumínio, assim, tem essa cor azul aí, que para mim achei maneiro. Mas ele é todo feito em alumínio, muito leve, muito bem usinado, tem um formato legal, eu acho que vai servir para muita gente, é bastante ergonômico. E esse bocalzinho aqui é só girar que ele sai, lá dentro dá até para ver a silhueta do driver. Então o fone que no geral é muito bom, tem um padrão de construção Shure que muita gente já conhece, que eu gosto. E as especificações técnicas dele, vou deixar o quadrinho aqui embaixo como sempre, quem quiser pausa o vídeo, confere. E o que dá para destacar é que é um fone bem sensível, inclusive eu achei ele bem sensível a chiadinho, se a fonte não é muito boa. Dá para escutar um chiadinho de fundo, e provavelmente por causa da impedância baixa dele, né, 16 ohms. Então assim, fontes de má qualidade não vão ficar tão legais assim, mas ele é um fone fácil de tocar, e até um celular simples toca ele bem. Em termos de ergonomia, o D13 é um fone bem pequeno, tem um design ele bem arredondado, que eu acredito que vai ser bem universal para bastante gente e para mim serviu muito bem, ficando bastante confortável ali, podendo usar por bastante tempo sem me incomodar. O isolamento dele que não é dos melhores, ele está ali numa média, eu daria uma nota 2,5 numa escala de 1 a 5, porque eu acho que ele tem muito furo ali para a ventilação do driver e isso acaba fazendo com que o som passe ali mais do que o desejado. E o cabo dele também é excelente, muitíssimo parecido com o do S12, que eu também gostei bastante. E ele é de um material bem maleável ali, bem tranquilo de usar, não embola muito, confortável, então um cabinho bem excelente.
Bom, então falar do som do D13, que é o mais importante, e primeiramente eu tenho que dizer aqui que ele vem com 2 pares de bocais que alteram a sonoridade, sendo um que é mais equilibrado, que é o que já vem nele, e o outro que tem uma ênfase ali na região média aguda, que dá para trocar e tal. Então eu vou falar sobre a sonoridade dele com o bocal equilibrado e vou comentar as diferenças no final. E o D13 é um fone que traz uma tonalidade ali em V, o que significa que ele tem uma ênfase nos graves, nos subgraves e também uma ênfase na região aguda, médio aguda. Mas aqui eu achei que ele ficou com um tuning muito adequado e gostoso de escutar, sem alguns defeitos que normalmente aparecem em fones que têm esse equilíbrio tonal em V. O que acontece aqui é que muitos fones em V tendem a trazer ali uma sonoridade mais artificial, muitas vezes apresentando algumas anomalias em timbres, o que por vezes pode soar metálicos, tipo um Casés S10 Pro, por exemplo, ou com graves que possam vir mais inchados ali, ou meio congestionados, até médios com corpo esquisito, longe de ser natural. No caso do D13, o que chamou a atenção é que ele consegue entregar uma sonoridade quente e envolvente, com uma tonalidade em V, mas que soa no geral bem orgânica e bem agradável. E a linha tonal dele me lembrou bastante a do Let's Shure S12, que muita gente curtiu, inclusive esse aqui que vos fala. Porém, muitas vezes ele pode chegar num limiar ali de ser ardido, sabe? Ele é um fone que, às vezes, ele pode ser um pouco cansativo, trazendo ali uma certa aspereza, coisa que não acontece no D13, apesar de ter uma sonoridade ali, no geral, bem semelhante. E eu confesso que foi difícil, assim, situar a tonalidade do D13 de maneira geral, mas ele me pareceu algo como uma mescla de um S12 com o Duno Titan S. Que eu também gostei pra caramba e já avaliei aqui no canal. Começando então pela região mais grave, que eu acho que é a parte mais interessante desse fone, e para mim a principal semelhança dele com o S12, e eles têm bastante substância e são consideravelmente acima do que eu consideraria neutro, mas eu achei uma boa implementação com uma devida ênfase ali na região subgrave, trazendo bastante carne e massa, o que deve agradar ali quem curte graves mais autoritários, mas a diferença principal que eu achei que ele tem ali em relação ao S12 é que no D13 eles têm menos velocidade e portanto acaba trazendo menos textura, tem uma definição um pouco inferior, mas ainda é ok para o meu gosto. E essa apresentação de graves dele fica particularmente muito legal para muitos gêneros, desde EDM ali, passando por hip hop, e eu achei particularmente muito gostoso de curtir um bom blues nesse fone, tipo aquele álbum The Sky's Crying, do Steve Ray Vaughan com o Double Trouble. Ficou sensacional nesse fone, com os baixos ali, booms de bateria, com bastante substância, sabe, uma autoridade muito legal, mas sem que essa apresentação perdesse ali e penalizasse os médios. O que então nos leva para os seus médios, que apesar da tonalidade mais em V, não mostram ali aqueles coloridos relevantes ou anomalias nos timbres que é comum em fones que seguem essa linha tonal, mas muito pelo contrário. O D13 aqui mostra médios com uma pegada mais quente e bem orgânica, assim, com timbres suaves e um corpo ali bem no lugar, exceto pelas vozes masculinas, que muitas vezes tendem a soar ali mais corpulentas, com aquele corpo mais avantajado. Mas ele traz essa sonoridade de forma bastante envolvente e agradável no geral. Então são médios bem gostosos, quase tudo que eu escutei aqui ficou muito legal. Então se houve tipo uma gravação como Tainted Love com a Karen Souza e o trio Stella Starlight, que traz um acompanhamento legal ali, constante de baixo acústico e um pianinho ao fundo. E juntamente com a belíssima voz da Karen, claro, soa no D13 de forma bastante envolvente ali, sabe? Uma gravação que te envolve nesse fone, você fica meio que imerso nela, por causa dessa apresentação de médios muito interessante, muito quentinha. E os agudos dele também são bem corretos no geral e para mim soaram inofensivos em todos os aspectos, nem para ofender, nem para impressionar, e são capazes de trazer um detalhamento bem honesto dentro da linha tonal dele, mas para o meu gosto eu desejaria um pouco mais de extensão, que poderia contribuir ali para trazer mais arejamento para o palco sonoro, mas no geral assim, são bastante comportados ali, bem posicionados e acho que dificilmente vão ofender alguém. Agora a sonoridade dele com o bocal que enfatiza a região médio aguda, eu achei que ele ganha um pouquinho mais de espacialidade, fica interessante ali, mas ele passa a ter médios um pouquinho mais agressivos, com um pouco menos de corpo. Mas assim, as diferenças não são grandes e para mim ali no bocal equilibrado acabou ficando melhor, mas para o meu gosto eu acho que isso pode variar de pessoa para pessoa. Sobre as comparações, eu pude compará-lo lado a lado com o Fio FH3 e eu já fiz essa comparação lá, então vou deixar o link do vídeo aqui em cima para quem tiver interesse, é só dar uma olhada lá. Bom, gente, bora então concluir. Eu achei o D13 um fone muito interessante, desde a qualidade construtiva dele até a sonoridade, que assim, é uma tonalidade em V muito bem feita, sabe? Ele é um fone ali que vai agradar, eu acho que ele é capaz de agradar bassheads, é capaz de agradar gente também que não é tão basshead assim, e mesmo tendo essa tonalidade em V, que é bem divertido em diversos aspectos, eu acho que nem por isso ele penaliza os médios, como acontece em muitos fones assim. Então, mesmo tendo essa tonalidade, ele consegue trazer ali médios que não congestionam, os graves dele não sangram para os médios, ele não traz anomalias de timbres
que muitos fones assim trazem. Então, no geral, ele é um fone muito gostoso, muito agradável. Ele não tem tecnicalidade superior, sabe? Ele é somente ok nesse aspecto. É bonzinho, a sonoridade sai da cabeça e tal, tem um posicionamento de instrumentos ok. Mas assim, é um fone que o quadro geral dele é muito bom. Ele tem concorrentes ali nessa faixa de preço de peso. O próprio Fio FH3 é um deles para quem curte essa linha tonal. Mas assim, eu realmente fico dividido entre ele e entre o D13 e o FH3, porque gostei dos dois pra caramba, né? O kit do Fio é uma aula de unboxing, mas talvez assim o D13 eu tenha curtido ficar mais tempo com ele no ouvido, sabe? Aquele fone que você coloca e curte uma música, curte outra, e às vezes você esquece o que você está fazendo e começa a prestar atenção na música. Então assim, é um fone bem quentinho, bastante agradável, tudo que eu coloquei nele ficou legal. Ele só não impressiona em nada, né? Nessa faixa de preço tem fones mais específicos, capazes de impressionar, e certamente o D13 é um fone recomendável, e eu acho que para quem gosta de uma linha tonal em V, mas às vezes curte uns médios melhores, eu acho que o D13 pode ser uma excelente opção aqui. Tá legal, pessoal? Essa foi a minha visão sobre o Shure D13. Quem curtiu, deixa um joinha. Quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!